Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Quando você trabalha em um bar, acaba se acostumando com as pessoas. Os barulhentos, os estranhos, os clientes habituais que acham que você é o terapeuta deles depois de 2 shots de uísque. Eu lidei com tudo isso. Você aprende a sorrir mesmo quando não quer, a se mover rápido, a deixar as coisas passarem. Mas existem certos tipos de pessoas, as silenciosas, que não parecem ser um problema até que já seja tarde demais para consertar. Eu tinha 28 anos e trabalhava à noite em um bar nos arredores do centro de San Antônio. Um lugar decente, com clientes habituais, música até tarde e gorjetas razoáveis. Sextas e sábados eram um caos, mas durante a semana dava para quase relaxar e entrar no ritmo das coisas. Os bêbados chegavam, derramavam seus sentimentos e depois iam embora. Com o tempo, aquilo tudo virou apenas um ruído de fundo. Havia um homem, por volta dos 30 e poucos anos, que sempre se sentava no fim do balcão às terças e quintas, sempre sozinho. Ele sempre pedia a mesma coisa, uma Lone Star e uma dose de Jameson. Nunca bebia demais, nunca ficava alto e sempre deixava gorjeta de 20%, não importasse o que fosse. Eu nem sabia o nome dele. Ele não oferecia e eu nunca perguntei. Para mim, ele era apenas mais um banco naquela fila. Ele observava o ambiente, mas raramente falava. Ocasionalmente, perguntava se estava movimentado ou comentava sobre o tempo. Nada estranho. Se você me perguntasse naquela época se eu já me sentia incomodado perto dele, eu teria dito não. Eu o via como um móvel, inofensivo e sempre presente. Mas ele começou a ficar até mais tarde. No começo, nem percebi. Ele simplesmente não ia embora quando o resto da galera saía. Ficava no balcão enquanto eu fechava as contas e limpava tudo. Às vezes oferecia ajuda para carregar caixas de cerveja ou empilhar as cadeiras. Não se preocupe, só estou tentando ajudar, dizia, sorrindo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Uma noite, ele me perguntou: "Você sempre vai sozinha para o carro?" Eu dei uns ombros e respondi: "Não é longe." Mesmo assim, ele disse que talvez não fosse seguro, que aquela área ficava estranha à noite. Eu acenei com a cabeça e voltei para as tarefas de fechamento, sem pensar muito. Garotos no bar falam coisas assim o tempo todo. Uns são sinceros, outros têm uma intenção meio estranha. Achei que ele só estava tentando puxar conversa. Depois, começaram as perguntas. Não todas de uma vez, mas espalhadas pelas semanas seguintes. Você mora longe? Você costuma estacionar atrás? Você sempre trabalha na quinta? Você mora sozinha? Essa última me fez pausar. Eu não respondi. Apenas sorri educadamente e segui em frente. Ele nunca insistiu, mas também nunca desistiu. Sempre presente, sempre observando, sempre educado. Em uma quinta-feira, fiquei até tarde para reabastecer o bar. Ele ainda estava lá, encostado no balcão, como se não tivesse outro lugar para ir. Eu disse que o bar estava fechando. Ele assentiu, levantou e saiu sem dizer mais nada. Alguns minutos depois, enquanto eu levava o lixo para o beco dos fundos, ouvi um assobio. Não era um assobio vulgar, era como se alguém tentasse chamar minha atenção. Saí para fora. O beco estava vazio. Verifiquei o estacionamento. Nada. Disse a mim mesma que era só um barulho aleatório. Talvez um bêbado passando por ali. Na terça seguinte, ele estava de volta ao seu lugar, como se nada tivesse acontecido. Eu mantive as respostas curtas e evitei contato visual. Naquele fim de semana, tive as 2 noites de folga. Cheguei em casa tarde no domingo, me preparando para dormir, quando saí para buscar um pacote e vi uma caixa de 6 cervejas Shiner Box arrumada na minha varanda. Havia um bilhete dobrado preso na tampa. Você parecia cansada hoje à noite.
Achei que poderia precisar disso. Minha garganta secou. Era minha cerveja favorita. Uma que eu tinha mencionado de passagem para outro cliente semanas antes. Eu não reconhecia a letra. Não havia nome. Nenhuma indicação de quem tinha deixado aquilo ali. Mas eu sabia exatamente quem era. O problema é que eu nunca contei para aquele homem onde eu morava. Na noite seguinte, no trabalho, eu não conseguia me concentrar. Fiquei olhando para a porta, esperando ele entrar. E ele entrou, claro, no horário de sempre, sentou-se no lugar de sempre e assentiu para mim. Fingi não vê-lo. Ele não pediu nada por 20 minutos, apenas ficou ali me observando. Quando finalmente falou, disse apenas: "Fim de semana difícil." Eu não lembro o que respondi. Acho que sorri, talvez apenas assenti, ou talvez não tenha dito nada. Depois do meu turno, fui direto falar com o meu gerente. "Está acontecendo algo estranho", contei para ele. Expliquei sobre a cerveja, o bilhete, as perguntas, tudo. Ele franziu a testa, mas não pareceu surpreso. "É meio intenso, sim", disse ele. "Mas ele sempre dá gorjeta boa. Acho que não quer dizer nada com isso." E foi só isso. Essa foi a resposta dele. Então comecei a carregar uma faca de cozinha na minha bolsa. Só uma pequena faca de parem, mas suficiente para segurar se eu precisasse. No dia seguinte, registrei um boletim de ocorrência. Expliquei tudo o que havia acontecido. Eles ouviram minha declaração, assentiram e disseram: "A menos que ele tenha ameaçado ou tentado invadir, não há muito que possamos fazer." "Ele não fez nada ilegal", disse o policial. "Está só estranho." Estranho. Era só isso para eles. 2 semanas depois, fiz meu último turno. Foi numa terça-feira. Eu estava atrás do balcão reabastecendo as fatias de limão quando olhei pela janela da frente e o vi sentado no carro dele. Não estacionado no bar, mas do outro lado da rua, motor ligado, faróis apagados, apenas observando. Aquilo foi o limite para mim. Falei com meu gerente que estava saindo, sem aviso, sem hesitação. Nunca mais o vi depois disso. Nunca soube o nome dele. Apaguei o rosto dele da minha memória com tanta força que nem sei se o reconheceria hoje. Mas ainda penso no silêncio do beco, no assobio, na cerveja na minha varanda e no bilhete. "Você parecia cansada hoje à noite." Ele estava perto o suficiente para ver isso. Perto o suficiente para saber. Perto o suficiente para deixar algo na minha porta. E ninguém achou que era um grande problema. Isso foi o que mais me assustou. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Os invernos em San Diego são suaves e refrescantes, uma pequena pausa agradável da loucura do resto do ano. No entanto, dezembro de 2019 estava longe de ser refrescante. Foi quando eu percebi os perigos de ignorar sinais de alerta, por menores que fossem. Meu nome é Elise e trabalho como gerente de RH há mais de 6 anos. Tenho orgulho de manter o profissionalismo, fomentar um ambiente de trabalho saudável e, mais importante, estabelecer limites. Quando Jeremy entrou para a equipe como analista de projetos, ele não se destacou de forma incomum. Era educado, rápido para aprender e se dava bem com os outros. Mas olhando para trás, gostaria de ter notado os sinais sutis mais cedo. Os elogios de Jeremy começaram de forma inocente, coisas como: "Você é muito boa em conduzir essas reuniões" ou "Você resolve tudo com tanta facilidade." No começo, achei que ele estava apenas sendo educado, mas com o passar das semanas, seus comentários ficaram mais pessoais. Um dia, após uma reunião longa com a equipe, ele passou no meu escritório e disse: "É difícil para as pessoas não te admirarem, Elise", com um sorriso que durou desconfortavelmente mais do que deveria. Eu dei uma risada sem jeito e agradeci, tentando voltar o assunto para o trabalho. Aquela deveria ter sido a última vez. Mas Jeremy era persistente. Uma semana depois, me convidou para tomar um café depois do expediente. Deixei claro que não namorava colegas de trabalho
Era uma política da empresa. Disse isso de forma direta e espero que ele entendesse. Claro, não quis ultrapassar limites, respondeu. Por alguns dias tudo parecia normal. Então começaram a aparecer flores. No começo foi apenas um buquê de tulipas amarelas brilhantes deixado na minha mesa, com um bilhete manuscrito dizendo: para a pessoa mais brilhante do escritório. Presumi que fosse de algum colega demonstrando gratidão, então não dei muita importância. Mas depois veio outro buquê, desta vez com uma mensagem mais pessoal. Espero que isso ilumine seu dia assim como você ilumina o meu. Foi quando eu percebi que era Jeremy que enviava as flores. Decidi confrontá-lo imediatamente. Jeremy disse em uma conversa particular no meu escritório: aprecio a intenção, mas esses gestos são inadequados. Preciso que pare com isso. Ele parecia envergonhado, assentindo rapidamente. Desculpe, não queria te deixar desconfortável. Por um momento, achei que ele tinha entendido. Mas na manhã seguinte, uma única rosa estava sobre minha mesa, com um bilhete que dizia: não consigo parar de pensar em você. Relatei a situação para minha chefe Diana. Ela foi compreensiva, mas me aconselhou a agir com cautela, já que ainda não havia ocorrido nenhum assédio explícito. Documente tudo, ela disse. Se isso escalar, tomaremos medidas. E escalou. Uma semana depois, encontrei a gaveta da minha mesa ligeiramente aberta. Dentro havia um pequeno envelope com uma foto da recente festa de fim de ano da empresa. Era uma foto espontânea, minha rindo com colegas, e no canto da foto estava Jeremy, observando com uma expressão estranhamente intensa. O bilhete anexado dizia: você não pertence a eles, pertence a mim. Meu coração afundou. Comecei a questionar cada interação, cada olhar na empresa. Ele estava me observando? Me seguindo? Tudo chegou ao limite numa noite em que saía de trabalho tarde. A garagem de estacionamento estava quase vazia, meus passos ecoando nas paredes de concreto. Quando cheguei ao meu carro, notei que algo estava errado. Os limpadores de para-brisa estavam tortos e havia uma pequena rachadura na janela do lado do motorista. Entrei apressada, trancando as portas atrás de mim. Quando estava saindo da vaga, uma figura surgiu das sombras. Era Jeremy. Ele acenou com um sorriso envergonhado no rosto. Não abaixei a janela, apenas dirigi, olhando para frente. Decidi chamar a segurança do prédio. Eles revisaram as imagens daquela noite, mas Jeremy não apareceu nas câmeras. Vamos ficar de olho, garantiu o segurança. Então, numa sexta-feira à noite, fiquei até tarde para terminar algumas tarefas de folha de pagamento. O escritório estava bem silencioso. Enquanto organizava arquivos, percebi uma sombra se mover pelo corredor. Meu coração disparou. Olá, chamei, minha voz ecoando. Nada. Fui até a porta e espreitei, mas o corredor estava vazio. Balancei a cabeça achando que era paranoia e voltei para minha mesa, só para encontrar um bilhete no teclado. Você não deveria estar aqui sozinha. O pânico tomou conta de mim. Peguei o telefone e chamei a segurança. O segurança chegou rápido e me escoltou até o carro. No dia seguinte, revisei as imagens com ele. Lá estava Jeremy no escritório após o expediente, revirando as gavetas, inclusive a minha. Foi a gota d'água. Juntei todas as provas, bilhetes, fotos, imagens de segurança e relatei tudo para Diana. A empresa suspendeu Jeremy imediatamente enquanto investigavam e eu entrei com uma ordem de restrição. Mas, mesmo depois de Jeremy ter sido demitido, o medo não desapareceu. Toda vez que ia ao carro, olhava por cima do ombro. Comecei a variar meu caminho para casa, checar todas as fechaduras 2 vezes antes de dormir. Semanas depois, soube por um colega que Jeremy havia se mudado para outro estado. Não houve mais incidentes, mas o impacto psicológico permaneceu. Olhando para trás, percebo como ignorei facilmente os sinais iniciais. O comportamento de Jeremy não era inofensivo.
Era calculado. Essa experiência me ensinou a importância de lutar pela minha segurança. Embora eu tenha seguido em frente, uma parte de mim sempre carregará essa cautela. Nem sempre são estranhos que representam a maior ameaça. Às vezes, eles estão sentados bem do outro lado do escritório. Começou como qualquer outra quarta-feira. O sinal tocou às 15h15 e eu guardei minhas coisas, pronta para sair da escola depois de mais um longo dia ensinando alunos da 7ª série. Sou uma criatura de hábitos e minha rotina é um conforto para mim. Mas toda quarta-feira eu paro no mesmo mercado no caminho para casa. Nunca tá cheio no final da tarde e eu decorei o layout tão bem que provavelmente poderia fazer compras de olhos vendados. Naquela quarta-feira em particular, parei no meu mercado de sempre no caminho para casa. O estacionamento estava meio vazio, parecia o momento perfeito para relaxar com algumas compras casuais. Era um pequeno mercado local, do tipo que parece acolhedor, apesar da iluminação fraca e do piso um pouco gasto. Peguei uma cesta e fui para a seção de frutas, fazendo notas mentais das promoções da semana, escritas em quadros negros feitos à mão. Quando alcancei um cacho de bananas, senti algo, uma sensação estranha de que alguém estava me observando. Olhei por cima do ombro e vi um homem parado no final do corredor. Ele não estava olhando diretamente para mim. Ainda não, mas seu corpo estava inclinado na minha direção. Tentei ignorar a sensação ruim, mas mesmo assim dei uma volta para o corredor do pão, querendo colocar distância entre nós. Disse a mim mesma que estava exagerando, que estava lendo muitos romances policiais. Mas quando virei para o próximo corredor, lá estava ele de novo. Vestia um moletom cinza escuro com capuz e jeans. O capuz não estava levantado, mas a cabeça dele estava ligeiramente baixa, como se tentasse não ser notado. Nossos olhos se cruzaram por um instante e eu lhe dei um sorriso educado antes de olhar rapidamente para outro lado. Ele não retribuiu o sorriso. O aperto no meu estômago ficou mais pesado. Ajustei a mão na cesta e continuei andando. Talvez ele só estivesse fazendo compras, pensei. Não é como se eu fosse dona da loja. Quando cheguei à seção de laticínios, já havia me convencido de que estava sendo ridícula. Mas então o vi de novo, parado perto da geladeira de iogurtes. Ele nem sequer fingia olhar os produtos. Simplesmente estava ali. Peguei meu leite e me dirigi ao caixa, decidindo que tinha comprado o suficiente para aquela noite. Enquanto estava na fila, arrisquei olhar para trás. Ele estava perto do caixa automático, de mãos vazias, sem pegar nenhum item. Meu coração acelerou. Tentei me acalmar. Talvez ele estivesse esperando alguém ou simplesmente não soubesse o que queria comprar. Mas uma pequena voz na minha cabeça sussurrou: "Vai embora, sai daqui." Paguei minhas compras o mais rápido possível. Enfiei o recibo no bolso e segui para o estacionamento. O sol começava a se pôr. Quando me aproximei do carro, ouvi passos atrás de mim. Me virei e o vi, agora andando em um ritmo casual na mesma direção que eu. Nunca destravei meu carro tão rápido na vida. Assim que entrei, tranquei as portas e liguei o motor. Ele parou algumas filas atrás, imóvel, enquanto eu saía da vaga. Suas mãos estavam enfiadas nos bolsos e os olhos fixos em mim. Saí para a rua principal, com as mãos agarradas ao volante com força. Minha casa ficava a apenas 10 minutos, mas não conseguia me livrar daquela sensação pesada de desconforto. Continuei olhando pelo espelho retrovisor, com medo de ver o rosto dele novamente. Em vez disso, vi algo pior. O carro dele, um sedã prata, havia saído do estacionamento logo depois de mim. Ficava vários carros atrás no começo, mas conforme eu virava para ruas mais tranquilas, ele se aproximava. Quando cheguei ao meu bairro, ele estava a apenas 2 carros de distância. Virei na minha rua e imediatamente me arrependi. Minha casa ficava numa rua sem saída,
o que significava que eu não podia continuar dirigindo sem parecer que estava dando voltas. Estacionei na minha garagem e desliguei o motor, observando o sedã prata se mover lentamente pela rua. Ele fez um retorno na minha frente, mas não saiu do bairro. Em vez disso, estacionou numa esquina, quase invisível de onde eu estava. A adrenalina inundou meu corpo. Peguei o celular e disquei o 190. Expliquei a situação. A atendente foi calma e profissional, o que me ajudou a me acalmar. Fique dentro do seu carro ou entre em casa, se for seguro, ela disse. Um policial já está a caminho. Fiquei no carro, observando pelo espelho retrovisor o sedã estacionado na esquina. Minutos depois, vi movimento. O motorista, o homem da loja, saiu e ficou ao lado do carro olhando na minha direção. Ele estava longe demais para eu ver a expressão do rosto, mas a postura dizia tudo. Desafio. Como se soubesse que estava olhando e não se importasse. Luzes vermelhas e azuis piscavam pela rua e eu soltei um suspiro trêmulo. Nem percebi que estava prendendo a respiração. O homem voltou rápido para o carro e acelerou, fugindo antes mesmo que a polícia pudesse entrar na minha garagem. 2 policiais chegaram e colhiam meu depoimento. Garantiram que patrulhariam o bairro e ficariam atentos ao sedã prata. Foi bom você ter ligado quando ligou, disse um deles. Às vezes essas coisas pioram se não forem tratadas logo. Naquela noite, deixei a luz da varanda acesa e mantive o celular perto. Não estava disposta a correr riscos. A polícia nunca encontrou o homem nem o carro. Uma parte de mim se pergunta se ele só estava brincando. Um encrenqueiro entediado procurando uma reação. Mas outra parte sabe que é melhor ficar alerta. Agora, nunca faço compras no mesmo horário da semana e sempre estaciono o mais próximo possível da entrada. Instalei câmeras ao redor da minha casa e faço questão de olhar ao redor antes de ir até o carro. Já se passaram mais de 2 anos desde aquela noite, mas eu nunca esqueci o medo de ser seguida. Sempre adorei compartilhar minha vida online. Faz sentido já que sou gerente de mídias sociais. Fotos do meu cachorro Oliver aproveitando o sol de Miami, uma caminhada ao pôr do sol na praia compartilhada, uma foto artística do meu café da manhã. Pode apostar que tudo parecia inofensivo, até divertido, conectar-me com outras pessoas por pequenos pedaços do meu dia. Mas o verão de 2018 me deu uma lição dura. Compartilhar demais pode abrir a porta para pessoas que você não quer na sua vida. Tudo começou com uma mensagem direta, aparentemente inocente. O perfil do usuário era genérico, apenas uma foto aleatória de uma palmeira, com o nome Coastal Observer. Ei, Oliver parece um cachorro tão feliz. Quantos anos ele tem? Presumi que fosse apenas um comentário amigável de alguém que amava cães tanto quanto eu. Ele tem 3, respondi, adicionando um emoji sorridente. 3? Não é de se admirar que ele ainda tenha tanta energia. Já vi vocês no Bayfront Park algumas vezes. Ele adora correr atrás das gaivotas, não é? A menção ao Bayfront Park me fez parar. Eu não reconhecia o nome de usuário e não sabia como ele sabia onde eu levava Oliver para passear. Ainda assim, achei que não valia a pena me preocupar. Não era exatamente um segredo. Eu tinha postado várias fotos de lá. Sim, ele adora, respondi, mantendo a mensagem curta. As mensagens continuaram nos dias seguintes. Aquela nova cafeteria que você postou ontem parecia incrível. Tô querendo experimentar. O espaço externo é amigável para cachorros? Eu não havia marcado a localização naquela publicação. Como ele sabia onde eu estava? Parecia óbvio para mim que eu deveria parar de responder, esperando que o silêncio o desencorajasse. Mas, em vez disso, as mensagens ficaram mais insistentes.
Vi vocês de novo no parque hoje. Oliver é ainda mais fofo pessoalmente. Essa mensagem me arrepiou. Eu não havia postado nada naquele dia, o que significava que ele estava lá, nos observando. Uma noite, enquanto me preparava para dormir, meu celular vibrou com uma nova notificação. Era outra mensagem do Coastal Observer. Você deveria trancar suas janelas. Alguém pode simplesmente entrar. Meu estômago caiu. Eu morava no segundo andar de um pequeno prédio de apartamentos. A ideia de alguém observando meu apartamento, minha vida, me fazia sentir exposta e violada. Fiquei congelada no meio da sala de estar, o telefone tremendo em minha mão. Cada detalhe do meu apartamento parecia revelado, como se as paredes fossem feitas de vidro. O layout, os móveis de segunda mão que eu tinha escolhido com cuidado, a luz suave do meu abajur favorito perto da janela, tudo parecia estar sob os olhos curiosos de um estranho. Meu refúgio seguro não era mais meu. Bloqueei a conta imediatamente, mas o dano já havia sido feito. Bloquear não apagava o fato de que ele esteve lá, que sabia demais. Cada sombra projetada pela fraca luz da rua me fazia o coração disparar. Tranquei cada porta e janela, conferindo 2, 3 vezes. Mas isso não ajudava. Parecia que ele ainda estava ali, assistindo, de algum lugar invisível. Eu não conseguia ficar parada. Minha mente não parava de imaginar alguém parado no escuro, olhando para minha janela, analisando os detalhes que eu, sem perceber, havia compartilhado com o mundo. Meu cachorro, enrolado aos meus pés, percebeu minha inquietação. Levantou a cabeça, com os olhos fixos na janela, como se também pudesse sentir algo. Isso quase me quebrou. Apaguei todas as luzes, sentei no chão com as costas encostadas no sofá e fiquei olhando para a porta, telefone na mão, pronta para pedir ajuda ao menor sinal de qualquer coisa. A ideia não era apenas perturbadora, era devastadora. Eu sempre adorei me conectar com as pessoas online, compartilhar vislumbres da minha vida e ver os deles. Era meu trabalho, minha paixão, meu escape. Mas agora cada post, cada foto, cada momento de alegria que eu havia compartilhado havia sido distorcido em algo sinistro. Aquilo que eu mais amava tinha se tornado uma arma contra mim. Mal consegui dormir naquela noite, e quando finalmente adormeci, tive pesadelos com alguém puxando as cortinas da minha janela. Cortinas que eu antes deixava abertas sem pensar 2 vezes. No dia seguinte, recebi um e-mail de um remetente desconhecido, com o assunto "Você não pode se esconder". Dentro, havia uma foto do Oliver sentado perto da minha porta, tirada do lado de fora da janela. Liguei para minha melhor amiga, Riley, em pânico. "Não sei o que fazer", disse, andando pela sala, enquanto Oliver me seguia nervoso. "Você precisa ir à polícia", ela insistiu. "Isso não é só um troll, é alguém que está te observando." A polícia de Miami foi educada, mas suas palavras não me tranquilizaram. A menos que recebamos uma ameaça direta ou você os pegar em flagrante, não há muito que possamos fazer, explicou o policial. Frustrada, mas determinada, decidi agir por conta própria. Procurei um especialista em segurança cibernética que conhecia do trabalho. O especialista, um cara chamado Derek, foi rápido em ajudar. Ele rastreou o endereço IP dos e-mails e descobriu que vinha de uma rede Wi-Fi de uma cafeteria próxima. Embora não fosse uma pista direta, confirmava que o perseguidor era local. Derek também descobriu que Coastal Observer usava fotos falsas e conteúdo roubado para parecer legítimo. A conta era uma fachada, mas a pessoa por trás dela era muito real. "Quem quer que seja, está investindo muito esforço para te observar", Derek alertou. Uma semana depois de envolver Derek, recebi um pacote na minha porta. Dentro havia uma coleira com o nome do Oliver gravado, e no verso as palavras "para sempre seu".
Minhas mãos tremiam ao segurar a coleira. Era uma mensagem clara. Ele estava passando para o próximo nível. Naquela noite, fiquei na casa da Riley, incapaz de dormir. Cada som fora da janela parecia prenunciar algo terrível. Na manhã seguinte, Derek me ligou. Acho que consegui algo. O endereço de e-mail que eles usaram está ligado a outra conta falsa. Ele me enviou capturas de tela com fotos de perfil de praias, cachorros e pôres do sol, assustadoramente parecidas com as minhas postagens. Isso é obsessão, disse ele. Você precisa tomar todas as precauções. Com a ajuda de Derek, denunciei as contas do perseguidor nas plataformas que ele usava, uma a uma. Os perfis foram desativados, os e-mails pararam, as mensagens desapareceram. Alguns meses depois, mudei-me para um novo apartamento, com portão e segurança melhor. Meus hábitos nas redes sociais mudaram drasticamente. Nada de marcações de localização, fotos do apartamento ou atualizações em tempo real. Na época eu não via, mas agora entendo quão ingênua fui. Compartilhar pequenos detalhes da minha vida parecia inofensivo, mas nas mãos erradas, esses detalhes viraram armas. Embora eu tenha seguido em frente, ainda me pergunto quem estava por trás do Coastal Observer e o que poderia ter acontecido se eu não tivesse agido a tempo. Trabalho remotamente há anos e... deixa eu te contar. Ficar em casa o tempo todo pode deixar você super atento a qualquer barulhinho lá fora. Acho que é por isso que desenvolvi um hábito quase obsessivo de monitorar a câmera da minha campainha. Entre entregas de supermercado, pacotes da Amazon e refeições ocasionais, já me acostumei a ver os entregadores aparecerem na minha porta. Mas em dezembro de 2018, aprendi da pior forma que até o conforto da sua própria casa pode ser perigosamente enganoso. Era uma tarde fria em Phoenix, algo que você não espera muito, mas dezembro tem seus momentos. Como trabalhador de tecnologia, passo a maior parte do tempo grudado no laptop, corrigindo linhas de código e participando de reuniões virtuais. Naquele dia eu estava lidando com um problema particularmente difícil quando minha campainha tocou. O feed da câmera apareceu no meu celular, mostrando um homem com um uniforme marrom segurando um pacote pequeno. Ele parecia inofensivo, de meia-idade, corpo comum, rosto barbeado, nada de estranho. Eu estava fazendo muitas compras para o Natal e suprimentos de trabalho, mas algo nele me incomodou. O uniforme dele estava amarrotado e ele mantinha o rosto virado para longe da câmera. Parecia nervoso. Sacudi a sensação ruim, pensando que ele só estava tendo um dia ruim. Quando abri a porta, deixei a tela do portão trancada e perguntei: "Posso ajudar?" "Tenho um pacote para você", respondeu ele, segurando a caixinha. "De quem é?" perguntei, examinando o pacote simples sem marca nenhuma. "Está com seu nome", ele disse, evitando olhar nos meus olhos. Não gostei das respostas vagas dele. "Posso ver o comprovante de entrega?" Ele apenas empurrou o pacote pelo vão da tela e foi embora sem dizer mais nada. Fiquei observando ele desaparecer pela rua. Não tinha van de entrega, bicicleta, nada que sugerisse que ele era realmente um entregador. Quando abri o pacote, ele estava vazio. Apenas uma caixa marrom comum sem nada dentro. Confuso, revi as gravações da câmera naquela noite. O homem tinha chegado a pé, ficado parado na rua por alguns minutos e depois ido direto até minha porta. Algo não estava certo, mas não tinha provas suficientes para agir, então deixei para lá. Dias depois, enquanto me preparava para dormir, alguém bateu na porta de novo. Eram 22h30. Eu conferi a câmera e congelei. Era o mesmo homem, só que dessa vez ele não tinha nenhum pacote. Ele estava lá balançando o peso de um pé para o outro, a cabeça girando enquanto olhava a rua. Não respondi. Só observei enquanto ele batia de novo, mais forte. Quando atendi o interfone, ele se assustou. "Posso ajudar?"
Perguntei. Ele murmurou algo que não consegui entender, deu um passo para trás e espiou por uma das janelas. Foi demais para mim. Saia da minha propriedade agora! Gritei pelo interfone. Ele recuou devagar, mãos para cima, como quem quer mostrar que não fazia mal. Quando sumiu da minha vista, conferi todas as trancas de novo para garantir. Mas a gota d'água veio uma semana depois. Passava da meia-noite quando meu celular avisou pela câmera da campainha. Ainda meio grogue, abri o app e meu sangue gelou. O homem estava de novo, agachado na minha porta, com uma lanterna numa mão e uma pequena ferramenta na outra, tentando arrombar a fechadura. Disquei 190, sussurrando para o atendente que alguém tentava invadir minha casa. Ele me manteve na linha, perguntando detalhes da aparência e do que o homem estava fazendo. Enquanto isso, eu assistia ao vídeo, incapaz de desviar o olhar. Ele trabalhava rápido, olhando por cima do ombro a cada poucos segundos. Meu coração batia forte e eu silenciosamente implorava pelo som das sirenes para quebrar o silêncio. Como se sentisse que o tempo estava acabando, ele guardou as ferramentas e fugiu justo quando as sirenes começaram a soar. Quando a polícia chegou, mostrei o vídeo. Eles prometeram aumentar as rondas na região e me aconselharam a instalar mais medidas de segurança. Nos dias seguintes, fiquei em estado de alerta. Não conseguia focar no trabalho. Ficava o tempo todo conferindo as câmeras e revivendo as imagens na cabeça. Será que eu tinha sido alvo? Será que ele ainda me observava, esperando a próxima chance? A incerteza era quase pior que o medo inicial. Então, numa noite, algo aconteceu que fez minha ansiedade disparar. Era por volta das 23 horas. Eu estava na sala, mexendo no celular. A casa estava silenciosa. Só o laptop carregando na mesa de centro. De repente, meu app da câmera da campainha disparou um alerta. Não era só detecção de movimento, era um vídeo ao vivo de alguém na minha varanda. Meu estômago apertou enquanto eu pegava o celular para olhar melhor. A pessoa usava um boneco à aba baixa, escondendo o rosto. Não carregava nenhum pacote, só estava ali, parada. Fiquei olhando, tentando decidir se deveria falar com a pessoa pela câmera ou ficar quieta. Então, como se percebesse minha hesitação, a figura se aproximou da porta, fazendo um binóculo com as mãos para espiar. Meu coração acelerou. Lentamente, alcancei o microfone do celular para falar pela câmera, mas antes que eu pudesse dizer algo, a pessoa recuou, virou a cabeça para o lado da casa, meu quintal, e desapareceu da tela rapidamente. Não esperei para ver o que ele fazia. Liguei para a polícia, com a voz trêmula, explicando tudo. Enquanto falava, eu assistia ao feed do quintal. Não tinha ninguém, mas só a ideia de alguém rondando ali perto me gelava. A polícia chegou em minutos, as luzes piscando iluminaram a rua toda. Eles revistaram a casa, mas não encontraram ninguém. Ainda assim, o policial com quem falei parecia preocupado. "Não é o primeiro caso que recebemos sobre alguém assim", disse, anotando as informações. "Fique vigilante e avise a gente se perceber algo estranho." A semana seguinte passou num borrão de nervosismo. Quase não dormi, mantendo o celular sempre ao lado, atualizando os feeds das câmeras obsessivamente. Até que cerca de uma semana depois, recebi um telefonema da polícia. Eles tinham preso um homem com as características que descrevi, ligado a várias tentativas de arrombamento. Entre os itens encontrados com ele estavam vários uniformes falsos, ferramentas para arrombar fechaduras e uma lista de endereços, incluindo o meu. Mesmo após a prisão, eu não conseguia deixar de sentir que ainda estava sendo vigiado. Até comecei a fazer aula de defesa pessoal. A parte racional sabia que o perigo imediato tinha passado, mas as marcas emocionais permaneceram. O mais assustador é que não era um plano elaborado ou um esquema high-tech. Era só um cara com um uniforme falso e talento para enganar. Hoje em dia, sou mais cauteloso. Ainda amo a comodidade das entregas em casa,
mas fico alerta sobre para quem abro a porta. E toda vez que a câmera da minha campainha dispara, sinto um frio na barriga, me perguntando se a próxima pessoa na minha porta será realmente tão inofensiva quanto parece. Se essa história fez você conferir suas trancas 3 vezes, deixa um like e compartilha com amigos que gostam de uma boa história assustadora. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo de arrepiar. Tem uma história assustadora para contar? Deixa nos comentários, queremos muito ouvir os detalhes inquietantes. Fique seguro, fique atento e talvez invista numa câmera de campainha. Obrigado por assistir e te vejo no próximo pesadelo. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.